Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação hoje, dia 6 de julho. Hoje nós vamos então começar aqui na Costa Basca uma série de piqueniques, porque aqui estamos no verão, e no verão então nós estudamos a palavra de Deus num parque perto da praia, perto do mar, e no mês de julho, de agosto, e este ano o tema do nosso piquenique bíblico é a misericórdia de Deus. E a nossa primeira lição é, é baseado em Lucas capítulo 1 e verso 78. Graças à eterna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã vinda do céu está prestes a raiar sobre nós. Este é um texto maravilhoso de Lucas capítulo 1, 78, que faz parte do cântico de Zacarias, pai de João Batista. E nós encontramos aqui, então, uma definição maravilhosa do que é a misericórdia de Deus. Não é nada comparado à nossa misericórdia. O termo utilizado aqui, traduzido por terna em português, são os intestinos da misericórdia de Deus. Ou seja, estamos aqui falando do coração de Deus, do centro do coração de Deus. É graças a essa misericórdia divina que a gente vai ver não só no cântico de Zacarias, mas também no cântico de Maria, que a misericórdia de Deus é uma misericórdia que perdoa. E essa misericórdia que perdoa é através do sacrifício de Jesus. Isto é muito claro no início de todos esses textos que falam, então, da vinda do Cristo Jesus, do Messias. Aqui ele está falando do João Batista que vem para preparar o caminho do Senhor, mas nós vamos ver em outros textos que esta misericórdia não é a manifestação de João Batista que revela esta misericórdia, mas é a revelação do Filho de Deus, do Messias. E é por esta misericórdia, através desta misericórdia, que o Pai entra numa aliança com o Filho para que o Filho venha salvar os homens. É através desta misericórdia também que na plenitude dos tempos, então, você vai ver aparecer neste planeta este filho que vem salvar a humanidade. E você percebe que há séculos de preparação deste momento maravilhoso. É por isso que o cântico de Zacarias e o cântico de Maria celebram, então, este momento, esta manifestação do Filho de Deus aqui, graças às entranhas, então, da misericórdia de Deus. O Filho de Deus, então, se manifesta no tempo que é oportuno, ou seja, no momento certo. A misericórdia de Deus é que vai também prover o cordeiro para o sacrifício, que é este sacrifício de holocausto que é oferecido inteiramente a Deus. É Deus que oferece e é oferecido inteiramente a Ele pelo perdão dos pecados. E é graças, então, às entranhas da misericórdia de Deus que este sacrifício vai acontecer. A misericórdia de Deus, então, aceita o sacrifício do Filho de Deus pelo pecado da humanidade, para trazer vida eterna aos homens. Uma coisa muito importante que você vai aprender quando você lê os evangelhos é que tudo isso não nos custa nada. Custa tudo a Deus e não nos custa nada. É pela graça que vocês são salvos, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Paulo também vai utilizar esta ideia de entranhas da misericórdia quando ele escreve, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 15, ele os estima ainda mais quando se lembra de como todos vocês lhe obedeceram e o receberam bem com temor e profundo respeito. A tradução aqui de estima também fala de entranhas. Ele amar alguém com as entranhas, ou seja, com os intestinos, com o coração, com todo o interior. A gente fala com o coração, mas eles falavam com os intestinos, com as entranhas. É um amor muito profundo, uma estima muito profunda, uma misericórdia muito profunda. A misericórdia de Deus é tão profunda que ele vai, então, utilizar um termo que fala de profundidade, ou seja, os intestinos, as entranhas das misericórdias de Deus. Filipenses capítulo 1, verso 8, Paulo também vai utilizar esta ideia de entranhas, quando ele diz: Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Deus sabe do amor que eu tenho por vocês com todos os meus intestinos, com todas as minhas entranhas. Como você ama a Deus e como você ama os outros? Você precisa amar a Deus, como a gente vai ver, de todo o seu coração, de todas as suas entranhas.
E é assim que Deus nos ama, como nos diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que ele tenha a vida eterna. Percebe que aqui é de uma forma profunda, imensa, maravilhosa, que Deus nos ama. A misericórdia de Deus então, a força que vai levar, que vai fazer com que Deus coloque um plano, esse plano de salvação para nos resgatar para Ele, para que possamos pertencer a Ele. Muito importante, a gente viu outro dia numa das nossas meditações a importância desta vocação que nós temos em Cristo Jesus para sermos dele. E para que tudo isso aconteça, as entranhas da misericórdia de Deus entram em ação. E a gente vê todo o processo que vai de Gênesis 3,15, no primeiro evangelho, aquele que vem para esmagar a cabeça da serpente, o Messias que vem para esmagar a cabeça da serpente, até o início do evangelho, quando Mateus nos fala sobre a genealogia de Jesus. Uma genealogia tão incrível, não é? Porque nós vemos naquela genealogia mulheres, homens e mulheres que nós não escolheríamos, nem aceitaríamos para sermos membros da nossa igreja. Eu estava conversando com um amigo há pouco tempo, ele estava me falando sobre a dificuldade que ele encontrou para ser aceito como membro de uma determinada igreja, não vou falar o nome, batista, lá do Brasil. E eu achei aquilo incrível, como que às vezes a gente coloca dificuldades, não é, para que alguém entre e faça parte da nossa igreja. Já leu a genealogia de Jesus? Você vai ver que, graças às entranhas da misericórdia de Deus, nós vamos encontrar estrangeiros, inclusive mulheres estrangeiras naquela genealogia. O povo deve ter ficado escandalizado, né? Os judeus ficaram escandalizados lendo a genealogia de Jesus. Leia a genealogia de Jesus. Mateus vai citar 4 mulheres. Eles não citavam geralmente mulheres na genealogia. Mateus vai citar 4 mulheres, e você vai ver que possivelmente todas são estrangeiras, não é? A Ruth era estrangeira. A esposa do Urias, o hitita, que era um hitita, não era um judeu, era possivelmente estrangeira também. E nós vamos ter uma prostituta, Raabe, que era estrangeira demais até, habitante de Jericó, que vai se encontrar naquela genealogia. E Tamar, que muitos acreditam que era uma cananita, e também que se vestiu de prostituta. Uma delas foi traiu o marido com o rei de Israel. A outra era estrangeira, não traiu ninguém, mas era estrangeira, o que era não era muito coerente com aquilo que se falava, que era pregado na época pelo povo hebraico. Então, hebreu, você percebe que há uma manifestação da misericórdia de Deus já na genealogia de Jesus. As pessoas que vão fazer parte da família humana de Jesus são pessoas iguaizinhas à sua família também, não é? Grande, grande misericórdia de Deus. Isaías 42:16 nos diz: conduzirei este povo cego por um novo caminho e guiarei por um rumo desconhecido. Transformarei em luz a escuridão diante dele e tornarei planos os trechos acidentados. Sim, farei estas coisas e não o abandonarei. Interessante que o texto de Lucas 1:78 fala que é graças às entranhas da misericórdia de Deus que a luz da manhã, ou seja, a luz, o primeiro dia da primavera, veio do céu e está prestes a raiar sobre nós. Eu acho esse texto maravilhoso, você deveria achar também, porque é de uma grande profundidade. O primeiro dia, aquele dia em que o sol brilha com muita força, a gente sai daquele inverno horroroso aqui do hemisfério norte e você entra no primeiro dia da primavera. É um sol tão esperado, a vinda de Cristo a este mundo é um dia assim muito esperado. Estou falando da primeira vinda, claro, muito esperado. E a segunda também você deveria estar esperando. Percebe então a manifestação das entranhas da misericórdia de Deus quando essa luz brilha sobre nós. O povo que vivia na escuridão, nos diz o profeta Isaías, viu uma grande luz. Malaquias 4:2, mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. Olha aqui então a alegria que vem quando a luz aparece. E Zacarias está cantando dizendo: é por causa das entranhas da misericórdia de Deus que a luz veio brilhar sobre nós. Cumprimento então dessas profecias de Isaías e de Malaquias.
E o meu último texto, na verdade, não é ainda o último, o antepenúltimo, se encontra em Efésios 5,14. Pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso se diz: desperte, você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Então a luz já veio, a misericórdia de Deus se manifestou, a luz já veio. Agora, o que você vai fazer então com essa luz que já brilhou? Você se desperta dentre os mortos, porque a luz já brilhou e você ainda continua na escuridão. É meio complicado. Você que já veio para a luz e de vez em quando tem uma vontade de voltar para as trevas. Minha gente, que bobagem. Não existe vida nas trevas, vocês sabem muito disso, bem disso. Se não houver luz, não há vida. A luz já brilhou graças às entranhas da misericórdia de Deus. E aqui, o que a gente tem feito? Gastando tempo com coisas tão passageiras, tão bobas, tão ruins. Colossenses 3,12, visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E o termo aqui ainda é revistam-se de entranhas de misericórdia. Seja cheio das entranhas da misericórdia de Deus e tenha então esta misericórdia pelos outros também. Que Deus te abençoe.